você ter alguém que você ama passando por uma condição dessa e você não poder, sei lá, às vezes você só quer trocar de lugar. Eu confesso para você que falar deste tema, falar deste assunto é muito difícil. Eu já gravei o vídeo uma outra vez, mas chorei horrores. Então eu vou gravar novamente. E talvez eu chore de novo, mas aí eu peço a sua paciência. Nesse vídeo eu quero falar com você um pouquinho sobre uma das dores da vida adulta, né? Às vezes a gente vê um idoso, uma pessoa já com muita experiência de vida, e a gente pensa assim: ah, ok, é idoso. A gente não sabe o tanto de marcas que essa pessoa tem. Mas o fato é que é, o adultecer, o se tornar adulto, carrega muitas marcas. E é de uma dessas marcas que eu quero falar hoje. A marca de perder uma mãe. É, então, por onde que eu começo, né? Talvez você esteja aqui nesse vídeo agora porque você perdeu sua mãe, ou esse vídeo caiu para você de paraquedas. E o meu conselho para você desde já é: faça o melhor que você puder fazer. Claro que quando isso acontecer, porque a gente não pode impedir que isso aconteça, você nunca vai ter a sensação de que fez o seu melhor. Nunca vai ter essa sensação. Mas pelo menos que você acredite que fez tudo o que você podia. É, eu venho do interior do estado e minha história nesse sentido começa basicamente quando, ao concluir o ensino médio, eu decido vir para a capital para começar a trabalhar e para ter uma vida melhor. Eu sempre fui assim, né? Desde o tempo que eu morava no interior, eu sempre quis estudar e fazer alguma coisa para ter um recurso ali a mais, porque eu sei que os meus pais, eles não tinham tanta condição de me proporcionar uma vida melhor, né? Às vezes faltava um absorvente, era difícil. E para mim, como adolescente, era difícil viver essa realidade. Então, quando eu concluí o ensino médio, eu decidi que eu iria vir, né, eu iria começar a trabalhar em alguma coisa. E a primeira coisa que surgiu foi o emprego como babá. Então, eu venho do interior para a capital. E a dor de vir para o interior, para a capital, o primeiro desafio foi me separar dos meus irmãos e da minha mãe e do meu pai. Esse foi o grande primeiro desafio. Mas assim, eu sempre fui muito corajosa, sabe? Se tiver que fazer, eu vou fazer. A vida não é para amadores, isso é um fato. Beleza. Eu vim, aí passou o tempo, né? Eu trabalhava de 15 em 15, eu folgava de 15 em 15, eu trabalhava numa casa de família, então eu só podia ir para o interior quinzenalmente e às vezes mensalmente, porque tinha a questão do custo, mas sempre estava lá indo ver minha mãe, só que considere que quando você está dentro de casa o tempo todo é uma coisa, quando você só pode ver de tempos em tempos, né, é mais difícil. E aí o tempo passou, né, eu decidi mudar de emprego, construir minha casa, e as coisas foram melhorando de fato. E aí chega no momento em que eu começo a fazer faculdade, e a faculdade, eu trabalhava nessa época, eu já trabalhava em um hospital e eu folgava dia sim, dia não. Quando você folga dia sim, dia não, é bom porque você descansa, mas é péssimo porque você não tem tempo para nada. Você não consegue fazer uma viagem rápida, porque no dia seguinte você tem que trabalhar, né? Naquele dia você trabalhou até a noite e aí você vai viajar e no outro dia você tem que trabalhar cedo. É complicado demais. E aí dificultou mais as minhas idas ao interior. E aí, mas chegou um momento que foi ainda mais difícil, porque eu comecei a não poder. É... Peraí, que eu tô me esforçando aqui, viu? Eu comecei a não poder mais fazer trocas com a minha colega, por exemplo, para conseguir ir no final de semana ou outro ver minha mãe.
E a vida de quem mora na capital, que está se esforçando para construir algo, é muito difícil, né? No interior as pessoas não têm muito essa clareza, mas é difícil. Você, para qualquer lugar que você paga transporte. Às vezes o custo de vida, geralmente, né, o custo de vida é mais alto, você paga um aluguel, são muitas questões. E aí, quando eu estava trabalhando nesse hospital e eu comecei a fazer faculdade, eu não conseguia mais folgar, né, com essa frequência para ver minha mãe. E tudo envolve custo, gente. Fazer a faculdade envolve custo, tudo envolve custo, principalmente no, na capital. E aí eu comecei, então, é, a estudar um período da faculdade, eu tinha que estudar todos os sábados pela manhã. Foi necessário cumprir essa carga horária. Então as coisas começaram a piorar ainda mais. Quando eu comecei a estudar os sábados, eu tinha sempre que folgar, dar folga, a minha folga dos domingos para minha colega, para que ela me desse os sábados dela e eu pudesse estar na faculdade. Só que tinha uma coisa que me motivava muito, desde o dia em que eu comecei a fazer faculdade. Eu coloquei na minha cabeça que eu faria o melhor e eu me formaria e poderia dar uma qualidade de vida melhor à minha mãe. Então, de certa forma, isso acalentava muito meu coração, porque eu pensava assim, tudo bem, não posso ir com a frequência que eu quero, não posso estar lá vendo meus pais com a frequência que eu quero, mas eu vou me esforçar, eu vou fazer faculdade, eu vou passar, eu vou me formar, eu vou dar uma vida melhor, principalmente a minha mãe, né? Minha mãe sempre foi assim, de uma realidade difícil, muitos filhos, minha mãe sempre foi muito guerreira. Ela sempre falava, né? Ela passava por cima de pau e pedra. Minha mãe nunca foi preguiçosa. Eu lembro de que na época que eu era criança, ela ia pra fonte lavar roupa. Chamava de roupa de ganho, né? Ela lavava a roupa das pessoas para ganhar dinheiro. Às vezes, para a pessoa dar pra gente, né, um alimento ali. Então, sempre foi assim. Minha mãe sempre foi muito esforçada. Carregou muito adubo na cabeça, né, para um plantio de cana. Enfim, eu pensava assim, não, pelo menos eu vou conseguir dar uma qualidade de vida melhor para ela. E nisso, o tempo foi passando. E certa vez eu recebi a notícia de que o meu pai tinha falecido. O meu pai sempre foi muito importante para mim também, porque meu pai ele passava noites em claro, me ajudando a fazer as atividades da escola. Eu lembro de uma época em que eu disse para ele assim: "Pai, eu quero um celular, um computador". Aí ele pegou, foi numa feirinha perto que tinha lá os domingos, comprou um reloginho assim que tinha muitos botões e ele disse que era o meu computador. E os meus irmãos começaram a rir, né, de mim, zombar de mim. E eu era apaixonada por aquele relógio. Então eu tinha dificuldade de fazer as tarefas durante o dia. Então eu sempre estava fazendo as tarefas da escola à noite. E aí o meu pai, ele ficava comigo. Eu lembro de um caderno de inglês que eu construí e tarde da noite. Lá estava ele me ajudando. E eu recebi a notícia da morte do meu pai. Ai, foi difícil demais, 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 demais para mim. Só que por algum motivo, no meu coração ainda tinha aquela certeza assim. Eu não sei se você já passou por isso. Eu perdi meu pai, mas eu ainda tenho a minha mãe. Eu me apegava tanto nisso. Eu me apegava tanto nisso. E aí passou um tempo, né? Antes até da morte do meu pai, eu tinha alguns sonhos que ele e minha mãe tinham morrido e tal. Acho que até um pouco de ansiedade de separação, né? E aí
Mas quando de fato aconteceu, foi difícil. Tá, mas eu ainda tinha essa certeza, né? Perdi meu pai, mas ainda tenho minha mãe. Dá pra levar a vida. E segui a vida. Aí teve um dia que. Teve uma época no hospital que eu, já perto de me formar, eu decidi sair de lá e começar a trabalhar na minha área, no estágio. Uma colega conseguiu para mim e eu estava muito empolgada, pedi desligamento, tudo. Só que aí, quando chega lá no hospital, não deu certo. Ou no estágio não deu certo. Deu algum problema lá da faculdade que eu não consegui fechar, nada que se explicasse bem. Enfim, eu pedi de volta, pedi que me aceitassem de volta no hospital e deu tudo certo. Só que passado pouco tempo, certa vez eu tava. Desculpa, tô corizando porque, enfim, né? Não tem como. Passado um certo tempo, eu tava em casa, tava na rua até. Eu recebi a ligação da minha irmã falando que minha mãe tava passando muito mal lá no interior. Passando muito mal, passando muito mal. Elas tinham levado ela pro posto de saúde, só que ninguém no posto de saúde dava retorno sobre nada. Infelizmente, numa condição muito precária, né? Às vezes, posto de saúde é mais primeiros socorros mesmo, né? E aí ela estava esperando regulação. E nisso aí, nada de sair regulação. Eu disse assim: não, traz minha mãe pra cá e a gente resolve isso. E aí, não é que a gente tivesse alguma condição de colocá-la no hospital, mas, sei lá, pelo menos aqui a gente poderia tentar, né? Tinham muitas outras opções. E quando a gente veio, graças a Deus, a gente conseguiu que ela desse entrada na UPA. Eu dei o meu endereço, ela conseguiu, colocaram ela na UPA e tal. Só que também na UPA, ela precisava fazer alguns exames que não tinha recursos suficientes para isso. E aí, entre uma noite e outra, trocando lá, vendo ela naquele sofrimento, eu conversei com minhas irmãs e nós decidimos tirar ela de lá. E tinha riscos. Então disseram pra gente assim, ó, vocês vão assinar um termo se responsabilizando, porque ela não tem condição de sair daqui. E a gente disse, não, a gente vai assinar, a gente não vai deixar a nossa mãe aqui morrer esperando que alguma coisa aconteça. E aí que entra a chave, né? Deus é muito bom. Quando eu acredito que Deus ele tinha pensado muito nesse momento. Quando a gente tira ela de lá, eu levo ela para o hospital que eu trabalho para a gente fazer um exame. A gente pagou o exame e a gente não fez isso antes porque não tinha recursos, a gente não tinha, sabia o que fazer, ia tirar de lá, só pagar o exame não era suficiente, mas a gente foi na cara e na coragem. E aí lá tinham dois médicos, assim, nossa, grande bênçãos eles dois, doutor Ciro e doutor Paulo César, pessoas excelentes, que avaliaram. Doutor Paulo César, neurologista, ele avaliou o caso da minha mãe, viu que era muito grave. Doutor Ciro, ele era intensivista, e aí, porque eu trabalhava no UTI, e ele disse, eles juntaram lá e não, a gente vai colocar sua mãe, fazer com que sua mãe entre em um hospital, no hospital referência, que ajudaria muito ela. Tinha uma UTI neurológica muito boa. E aí, graças a Deus, isso realmente aconteceu e ela conseguiu, a gente conseguiu que ela entrasse nesse hospital para ter a assistência que de fato ela tinha necessidade. Feito isso, ela entrou no hospital, passa por uma cirurgia de aproximadamente 12 horas. Quando eu lembro dessa cirurgia, me dói muito porque eu trabalhava numa UTI e eu via muitos familiares, muitos parentes de pessoas internadas e passando muitas vezes por cirurgias. E por mais que a gente seja empático, a gente nunca vai sentir de fato a dor do outro, né? A gente se aproxima da dor do outro. Empatia é se aproximar, mas você não vai sentir a dor do outro nunca. E essa cirurgia foi assim muito difícil estar do lado de fora, vendo tudo acontecer, né? Vendo não, né? Sem imaginar de fato o que estava acontecendo lá dentro.
E aí foi um desafio, mas graças a Deus ela saiu. Quando ela saiu da cirurgia, ela saiu sem o hemisfério esquerdo. Então essa parte do cérebro dela estava afundada, né, da cabecinha dela estava afundada porque ela saiu sem hemisfério esquerdo, porque foi constatado um aneurisma que havia rompido, algo muito sério, e foi o que eles conseguiram fazer, né, o que eles puderam fazer. Aí minha mãe foi pro quarto, passou por dias muito tensos, a gente ia fazer visita para ela. Eu e meus irmãos ficávamos do lado de fora, mesmo que não todos nós não pudéssemos entrar para visita, a gente ia. Todos que puderam, né, estavam lá. Então a gente ficava do lado de fora, às vezes ria um pouco, mas não era fácil. Você tem alguém que você ama passando por uma condição dessa e você não poder, sei lá, às vezes você só quer trocar de lugar e não pode. Os momentos mais difíceis para mim, assim, um dos momentos mais difíceis era sair da visita quando eu acabava e deixar ela lá, sabe? Aquilo acabava comigo de uma forma. Eu pensava assim, como eu vou para casa? Como eu vou para casa? Como eu vou para minha casa, para minha cama? Eu vou deixar minha mãe aqui. E parecia tão injusto, gente. E aí foi, né? Foram dias difíceis. Em uma das visitas médicas, né? O médico falou de como seria é, em relação à saúde dela, à recuperação dela, e ele disse que eu acho que ela tinha 10% de chance de sobreviver. Aquilo acabou com a gente, né? Aquele ambiente foi se tornando aversivo para mim também. Toda vez que tinha que entrar na UTI, eu tinha que respirar fundo 10.000 vezes. Eu sabia que eu não podia deixar de estar lá. Eu não ia me permitir deixar de estar lá. Mas eu também não podia. Mas eu também sentia tanto, era tão difícil. E aí foi. Foi essa notícia que ele deu. Eu lembro que eu entrava, eu cantava para ela apertava a minha mão. Era muito bom esses momentos, né? Quando eu tinha o contato com ela, eu sabia que ela estava ali. Quando a gente saiu, é, quando passou um tempo, o médico disse que ela estava melhorando e ela teve alta para enfermaria, graças a Deus. E aí, nessa alta para enfermaria, teve um dia que eu fui dormir com ela. Eu saí do trabalho e fui dormir com ela. E assim, por ter afetado o hemisfério esquerdo, não se esperava que ela reconhecesse a gente. E quando eu chego na enfermaria, que eu olho para ela assim, eu falo com ela, ela abriu um sorriso, que foi o sorriso mais lindo que eu já vi na minha vida. Uma felicidade tão grande de ter me visto. E eu falei, puxa vida. E minha mãe me reconheceu. E como que você explica que antes não precisava de esforço para te reconhecer? Antes ela era a pessoa que cuidava de você e agora você fica feliz porque ela te reconheceu. E minha mãe era jovem, 61 anos. Então, ela foi melhorando, melhorando.
Até que foi definido que ela iria voltar para que ela ia voltar para casa. Ela estava de alta. E a gente ficou tão feliz, tão feliz. E agora eu só veria, aí era uma outra dor para mim, né? Que ela estava voltando pro interior, eu só veria ela se eu voltasse, se eu fosse lá. E agora um dos maiores desafios era conseguir ir lá, porque eu sabia que nas outras vezes em que eu tinha ido, minha mãe estava bem. E agora eu sabia que o cenário que eu ia encontrar não seria mais o mesmo. Então, foi muito difícil. Mas enfim, numa dessas, ela veio fazer uma revisão antes de eu ir para lá pro interior. Ela veio fazer uma revisão na sexta-feira. E nessa revisão, o médico disse que todas as chances dela morrer já tinham passado. É. Ele falou assim: agora é só cuidar para que ela tenha recuperação física. Como é que fala? Fazer fisioterapia para reabilitar. E aí, puxa vida, né? A gente tinha ouvido que só tinha 10% de chance e ela sai, vai para casa. E aí depois a gente ouve que tá tudo bem. Mas a gente precisa entender que Deus ele tem o controle de absolutamente tudo nessa vida, né? É da fé de cada um, mas eu confio nisso. E por mais difícil que seja. E aí ela volta para casa na sexta-feira e quando é no na segunda-feira eu recebo uma mensagem, uma ligação da minha irmã, eu estava no trabalho e eu recebo uma ligação da minha irmã dizendo: "Binha, mãe morreu". Aquele dia minha irmã não fez arrudeios, tudo que ela tinha para dizer ela disse, também não precisava, cada um já estava com a sua dor ali. E meu mundo desabou, né? Sabe aquela esperança que eu tinha de dar uma qualidade de vida melhor para minha mãe, de compensar de alguma forma a falta? Porque eu acho que isso é uma coisa que nem os meus irmãos sabem, né? Eu, eu aprendi a ser. Eu aprendi a ser durona. Tem muita coisa ainda que eu preciso aprender. Mas uma das coisas que eu aprendi foi a ser durona com as minhas emoções. Não me deixar levar, sabe? Por exemplo, tem coisas que eu tenho que fazer e não é fácil, mas é necessário, eu engulo o choro e faço, entendeu? É mais ou menos por aí. E então, não é que não fosse bom, não é que eu não quisesse estar lá frequentemente, não é que eu não quisesse, mas a vida não é fácil. As pessoas às vezes também fazem uma leitura da nossa vida, né? E a gente faz uma leitura da vida das pessoas de que o cenário é mais fácil, é mais simples do que se imagina, quando na realidade é muito difícil. Então, em resumo, eu fiquei com essa dor. E aí, eu voltando para casa, certa vez, eu falei para Deus assim: eu não quero conversar com o Senhor. Eu não quero, porque o Senhor era a única pessoa que podia fazer alguma coisa por mim. Que seria deixar minha mãe viva e o Senhor não fez. Eu fiquei de mal com Deus. Eu fiquei muito, muito triste com Deus. É porque eu confiava mesmo que ele fosse fazer alguma coisa, sabe?
Às vezes a gente diz assim, seja feita a tua vontade, mas no fundo, no fundo, a gente quer a nossa vontade, né? A gente tem essa expectativa e Deus é soberano. E a gente pensa assim, não, ele pode fazer tudo, ele vai fazer isso por mim. Mas não foi nesse caminho. Então, passado esse tempo, eu fui administrando, aprendendo a lidar com a saudade. É, muitos anos já se passaram. Eu confesso a você que eu não consigo datar exatamente quanto tempo, porque isso foi algo que eu praticamente quis esquecer, mas faz muitos anos já. Acho que mais de 5 anos, se eu não me engano. E aí, tem mais de 5 anos, eu tenho mais de 5 anos de formação. E aí, eu fui administrando essa dor, sabe? Depois eu entendi que Deus tem a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E aí, perdoei. Perdoei a Deus. Talvez as pessoas, muita gente não entenda, né? O que eu tô dizendo, mas eu sei que Deus entende. E a nossa relação permite isso. Então foi assim minha história. E aí eu fiquei com a dor, né, de eu perdi meu pai. E eu pensava, ainda tenho minha mãe. Só que agora eu perdi minha mãe também. O que é que eu tenho mais, sabe? Então o desejo de me formar foi embora. Inicialmente, eu pensei, não faz mais sentido, não faz mais sentido. Desejo de ter filhos, sabe? Tantas coisas foram embora e eu praticamente perdi o desejo de viver. A vida não faz mais tanto sentido. Eu fui retomando esse desejo, e quando eu falo não perdi o desejo, não é que eu quis me suicidar ou algo assim, mas ai, gente, é uma lacuna tão grande, é um espaço tão grande no nosso coração que fica que não tem como explicar. Então, esse vídeo aqui é para dizer para você que se você tem sua mãe, cuide, zele. Mas também isso é clichê, então é para dizer para você que a dor vai ser sempre a dor. Você nunca vai ter a certeza de que fez absolutamente tudo. E eu não carrego comigo culpa, sabe, sobre o que eu não fiz, porque hoje eu tenho uma convicção de que eu queria, eu planejei uma coisa e não deu certo. Então, é, faça o que você puder fazer de melhor, aproveite, ame, cuide, mas tenha convicção, quando acontecer, não vai ser. Você nunca vai ter a sensação de que fez tudo o que você poderia fazer, entende? Então fique tranquilo em relação a isso. Mas eu quis muito compartilhar essa história, a minha história com você, porque a vida adulta tem disso. Então, um dos desafios da vida adulta é perder pessoas que a gente ama. No meu caso foi minha mãe, foi meu pai. Me amedronta a ideia de perder outras pessoas, porque é uma dor difícil, mas só que a vida tem que seguir, né? Apesar de todas as coisas, tem muita coisa boa na vida. Então, para você também que perdeu a sua mãe, né, perdeu seu pai, alguém tão importante para você, eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço a você e te desejo força. O que eu tenho a dizer é que essa dor ela vai permanecer com você, mas ela ameniza com o tempo, sabe? Você não vai lembrar mais toda hora. Ela vai amenizando com o tempo. Parece insuportável, mas aguente firme, tá bom? Aguente firme por você. Talvez tenha outras pessoas ainda que se importam também com você e não desista de viver, não desista, não se jogue, né? Muitas vezes em uma dependência química por causa da perda de uma pessoa que você ama, porque a vida tá aí, sempre tem algo bom para acontecer. Uma coisa não vai compensar a outra,
mas eu quero que você pense dessa forma, tá bom? A dor vai amenizando. Então é isso. Se você se sentir à vontade, compartilhe a sua história aqui comigo também. Eu vou gostar de ler e saber que você conseguiu entender essa mensagem. É isso. Um beijo grande no seu coração e se cuide.